E como é que você consegue observar o futuro desse digital? Vi muitas pessoas fechando o consultório porque não souberam se adaptar. Quando você observa de onde a gente veio, a gente começou a ter várias pessoas fazendo várias coisas de várias formas. A pessoa que está nos assistindo, como é que ela se destaca no meio de um monte de gente que agora começou a estar na rede social? Antes de tudo, sendo bom tecnicamente, tendo realmente conteúdo, tendo conhecimento, não criando um roteiro no ChatGPT e lendo no teleprompter, não é verdade? Então, assim, antes de tudo. Mas o principal é saber a intenção, o objetivo que você tem, o propósito, o porquê. Por que você faz o que você faz e por que você tem que estar presente na rede social. Quando você entende isso com clareza, você consegue se posicionar da forma correta, que é coerente com a sua imagem e trazer mais paciência. Você já percebeu como os profissionais que antes dependiam do boca a boca, hoje se tornaram referência por meio do digital? Como médicos, advogados, professores e até dentistas estão conquistando autoridade de clientes através das redes sociais? Não se trata de viralizar, se trata sim de construir confiança e credibilidade. O digital não vai substituir o talento, mas pode ser a ponte entre você e quem precisa do seu serviço ou produto. E quem está hoje para falar sobre esse tema é um profissional que tem expertise nesse assunto. Ele se chama Fernando Trigueiro, que é mestre e doutor em ortodontia e saúde coletiva pela USP, CEO da clínica IT Odonto, coordenador da especialização em ortodontia do IOA Manaus, palestrante e mentor de vendas. Quer saber mais? Então fica comigo. No Hospital Checkup você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Fernandinho, meu amigo, parceiro e sócio também hoje em dia, eu queria te perguntar como é que era a sua vida profissional antes de você usar o digital? Boa pergunta. Eu lembro que eu comecei a mexer nessa parte do profissional, mais profissional para o digital, na época do Facebook. Não era para vender nada para paciente. Era para ganhar um dinheirinho na época da pós-graduação, organizando mais festas nos grupos que tinha no Facebook. Mas a profissional mesmo antes do digital, eu não consegui viver porque eu já comecei mexendo no digital. Mas só depois que eu tornei isso profissional. Era apenas ser visto, depois que a gente começou a fazer a parte de funil, entender realmente, criar um fluxo para transformar essa audiência em paciente. Como é que você entendeu, assim, do seu primeiro passo? Você lembra muito bem na hora que você sentou e falou assim, esse canal aqui, profissionalmente para mim, vai ser algo que vai me trazer paciente? Eu lembro exatamente, porque foi uma foto que um paciente meu postou no Facebook também ainda, e marcou esse negócio de compartilhar. Eu comecei a ver que teve vários compartilhamentos, para ver assim. E um deles, assim, um desses comentários perguntaram assim, onde fica? E eu mesmo respondi onde era. E esse paciente foi, eu falei, caraca, se isso aconteceu de forma espontânea, imagina se eu tiver uma ação. Eu comecei a fazer mais foto com o paciente. Para mim, marketing era isso. Fazer foto com o paciente, com o paciente, com o paciente e pedir para eles repostarem. E foi quando eu percebi que ia dar certo. E no dia a dia, quando você começou esse jogo, qual foi os maiores entraves que você... Se houve entrave? Porque assim, eu vou trazer a minha visão. Toda vez que você sai da manada, as pessoas começam a ter chacota, aquela coisa toda, e as pessoas não entenderam o jogo. Como é que foi para você iniciar? E o público da odontologia é parecido também com o da medicina, essa dificuldade maior? Com certeza, assim, o que falavam muito é, e não era nem blogueirinho, assim, falava que queria aparecer, não tinha esse conceito do blogueiro ainda. E aí, quer aparecer, aí começavam a julgar, né, pré-julgar. Não se garante na técnica, não é bom, não consegue paciente da forma correta, entre aspas, tem que ficar indo para a internet. Começou muito. E depois, quando eu comecei a virar profissional, mesmo trabalhar de forma séria digital, que já foi ali por 19, 20, ali eu comecei a levar a sério mesmo, aí pior ainda, assim, tipo, começaram a julgar mais. E hoje em dia, alguns desses são meus alunos, né? Eu ia trazer para você, não vou trazer nomes, mas eu lembro de uma pessoa
que estava no triatlon, estava pedalando comigo, esses pedais longos, e a gente vem conversando. E falando sobre rede social, falando exatamente isso, sobre quem não se garante na técnica tem que ir para a rede social. Isso eu guardei para mim, não levo para o coração, a gente guarda nomes, a gente não guarda mágoa, né? E essa mesma pessoa, semana passada ou retrasada, eu vi ela postando no Instagram dela, fazendo natação, vídeos lá e tal. E eu olhei e falei assim, e agora? Será que ela não se garante mais na técnica? Foi exatamente o que aconteceu. Agora, esse passo que você deu, você começou a entender inicialmente, Fernando, que aquela postagem ali do teu paciente, ele já trazia... quando você foi estruturar, porque toda vez as pessoas acham que não existe intenção, acham que a gente acorda de manhã e fala assim, hoje o que a gente vai fazer? Hoje eu estou com vontade de... Quando você foi estruturar, como é que você começou? Para quem que você foi falar? Você estudou para isso daí? Me conta um pouquinho sobre essa história. Então, eu senti necessidade de estruturar, e na época, até estou falando acho que de 2016, 2017, não conseguia encontrar um material assim. O YouTube estava cheio de coisa, mas era mais voltado para produtos digitais. Assim. E para paciente não tinha. Foi quando eu resolvi, por causa disso, não por causa de gestão, fazer um primeiro MBA que eu fiz. Na FGV de gestão empresarial. E aí um dos módulos era marketing, mas não tinha nada de marketing digital. E eu cursei, tanto que eu não finalizei o MBA, não era bem o que eu queria, e eu não conseguia ver isso funcionar na prática. E foi quando eu comecei a seguir algumas pessoas na rede social, e eu comecei a entender como era e traduzir para o meu ramo, que era odontologia. Então eu brinco que eu tive o trabalho de traduzir o trabalho do digital e trazer para a nossa área. Mas não era ainda estruturado como entender que eu tinha que educar, criar conexão. Eu já mostrava a minha vida antes, isso trazia bastante interação, mas em termos de conteúdo, eu não fazia conteúdo, eu fazia venda. Tudo que eu postava era para vender, era convidando, era para vender mesmo, eu não tinha educação. Mais para frente, quando eu comecei realmente a aprofundar, e já fiz um MBA em marketing digital, comecei a ler mais aí que eu entendi o tal da conexão. Um livro que me ajudou muito a utilizar o digital, um livro, se não me engano, de 1936, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? Então eu falei, caraca, eu estou só falando, eu não estou escutando, acho que eu preciso virar a chave para isso. Eu acho que uma das grandes dores que você teve foi a mesma que eu tive também, que é essa história que quem sai na frente, como eu e você, ninguém está falando específico para a gente. Então, assim, você falando, me veio na cabeça muito isso, de ir fazer imersões lá fora e olhar para o pessoal falar, o grande jogo era eu entender, para eu traduzir para o que eu poderia usar e qual a forma. E a gente tem o CFO e a gente tem o CRM, que também a gente não pode ser a Deus dará, e a gente tem, nós somos regidos para isso daí. E o passo depois que você começou a entender que a rede social ela vinha para você, os pacientes eles começavam a te consumir e começa a ter o desejo. É aquela história. Você só desejou, eu brinco porque assim, eu só desejei minha esposa porque ela estava do meu lado e você tem esse convívio, você tem que estar ali. Se você não via a pessoa, você não tem como ter o desejo a ela. Em que momento você começou a entender que tudo aquilo que você tinha guardado, as pessoas que eram seus amigos, seus pacientes, eles queriam também? Perfeito. Isso tem a ver com 2 pontos que foram bem marcantes. Na verdade, 3, porque antes de tudo eu tive que me virar mais quando eu saí de consultórios que me conseguiam paciente, e se eu conseguisse a mais ou a menos era apenas plus, para conseguir o meu próprio paciente. Então eu tive que parar, realmente me virar. Mas na minha venda de tratamento, eu já dava aula, eu abria umas aulas minhas e mostrava assuntos que eu dava aula parecido com o caso. E aquilo ajudava muito a fechar. Tanto que a técnica de venda que eu criei é baseada nisso. E aí eu pensei, e se eu fizer isso na rede social? Só que eu fiz muito isso para dentistas, que eram meus alunos de pós-graduação. Então eu falava de casos, comecei a explicar passo a passo, e começaram a surgir pacientes novos vindo disso. Meu filho tem algo parecido.
Ah, meu filho tem esse problema. Ah, eu tenho esse problema. Aconteceu muito, inclusive, com cirurgia ortognática. Eu tenho esse problema, como é que eu faço? Porque quando eu falei, opa, se eu focar em um assunto específico e falar bastante, talvez consiga mais. E eu escolhi, na época, a cirurgia ortognática. Comecei a falar bastante, com conteúdo mais denso sobre isso, e começou a surgir os pacientes e servia como cartão de visita. Um paciente que tinha me escolhido falava, ó, vê o Instagram dele. Tinha o Facebook também na época, os dois, depois só o Instagram. Vê o Instagram dele, vê o Instagram dele. E aí isso virou um cartão de visita e gerou mais pacientes. O que você acha de tudo que você utilizou pensando no foco do paciente? O que você acha que mais atraiu esses pacientes? O que eles falavam dentro do seu consultório? A primeiro, assim, antes de tudo, era a prova social, porque eles usavam, muitas vezes, o Instagram, eu não tinha tráfego, eu não usava, enfim, usava o Instagram como cartão de visita. Alguém falou, ou naqueles compartilhamentos no Facebook, alguém viu e encaminhou para quem precisava. Então era meio que isso, poxa, eu vi que fulano fez e gostei. Mas também, em outro ponto, era, doutor, você faz, né? Esses casos são seus. Então era bem interessante isso, porque eu mostrava só o que eu fazia. Eu documentava para dar aula, aproveitava e utilizava algumas coisas na rede social. Então essa validação me trouxe muitos pacientes, foi quando eu, inclusive, resolvi dar um passo a mais de cobrar mais caro. Eu resolvi, quando eu vi que estava vindo paciente já vendido, porque eu já estava antecipando esse convencimento na rede social, eu comecei a falar, não vou vender mais aparelho e mensalidade, manutenção, né? Comecei a vender pacote. E aí era uma coisa que poucos faziam aqui, mas começou a bombar e isso me ajudou mais ainda depois que eu usei minha autoridade acadêmica ali, científica, mais autoridade do preço, começou a bombar mais ainda. Tem um ponto, Fernando, que eu trago muito, que é essa história de... A gente comentou numa live essa semana sobre o artigo que eu sempre falo, de que nas redes sociais precisavam ter bons profissionais. Então, assim, eu tô falando com você, eu trago você aqui, não é que você é um Zé Ninguém, cara, você é professor, doutor, você tem doutorado. Então, assim, você vem para a rede social para você trazer algo, não é que você está falando de qualquer jeito, você tem um DR na frente aí para te dar esse peso. Como é que foi para você sair dessa parte catedrática e começar essa exposição na mídia? Porque, assim, além do que a gente já falou, e a gente sofre, que é os professores e doutores catedráticos, nossos professores, essa dificuldade de eles nos verem ali, mas, assim, como é que você se sentiu nessa hora, dessa responsabilidade? Porque existe uma responsabilidade de você estar numa rede social para falar as coisas certas e fazer as coisas certas. Achei bem interessante essa pergunta, que a semana foi muito especial para mim. Eu acabei de vir, inclusive, eu estava dando uma aula para o curso que me fez desejar ser ortodontista, que é um curso que tem 50 anos de história, lá de Bauru, e eu falei de marketing. Pela primeira vez, em 50 anos, eles botaram uma aula de marketing nisso. E na semana passada eu estava em Bauru também, dei aula para os mestrandos, doutorandos e residentes do Hospital de Reabilitação e Anomalia Craniofaciais da USP, na Orto, convidado pela professora que é top 2 no mundo em publicação, para falar sobre marketing. E eu fiquei, caraca, lá atrás, quando eu trabalhava na minha área ali, que eu falava muito na ortodontia, eu tinha pós-graduação até hoje, coordeno pós-graduação já faz pelo menos uns 12 anos, eu não tinha essa oportunidade, porque realmente eu estou falando de um nível USP, todo mundo é top 3, 4, 5, 10 do mundo, né? Então, eu vi, inclusive, que abriu uma janela para mim, uma porta enorme para eu poder entrar, mas principalmente me gerou uma oportunidade de ser, vamos falar assim, adorado por pessoas que eu admiro pra caramba. Então, quando eu vi a mensagem de confirmação, a professora que é chefe do departamento lá falando, olha, não percam a aula do Fernando, que é maravilhosa. Então, assim, para mim, lá atrás, foi um sofrimento me expor falando de ortodontia e ouvir esse julgamento de Manaus. Acaba que meus colegas de São Paulo elogiavam. E quando eu comecei a falar de outros assuntos, aqui caíram mais em cima e lá atrás ficaram neutros. Depois de 2, 3 anos, agora eles admiram. Então, assim, para mim doeu, mas eu nem lembro mais. Mas vamos lá, Fernando, tem uma coisa que me vai muito na cabeça, tá? Durante algum tempo eu fui vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço,
E uma das coisas que eu observava muito é que, assim, existe uma desconexão. Se você for imaginar, eh, nós, eu e você, a gente já tem uma idade onde a gente já tem um consultório muito bem Uhum. estruturado, a gente já tem um público cativo, a gente já tem um local que, se a gente tiver ou não tiver na rede social, a coisa anda bacana. Mas só que quando a gente olha para a molecada que está chegando, a gente vê o quanto cruel, porque se eles vêm do zero, a coisa é muito mais difícil. E antigamente, aí vai, né? As pessoas falam muito sobre isso, mas antigamente os meus professores, eles botavam no jornal de domingo, eles botavam lá Doutor Fulano, consultório, telefone, que rodava em todo o interior, É. que o jornal era o Instagram. Hoje em dia o Instagram era o jornal, era os catálogos dos planos de saúde, eram as listas amarelas, a Listel. Como é que você vê essa chegada desse público novo e como é que você vê ele se posicionando? Vamos falar dos meninos 30 a menos, porque a gente está no 40 a mais. Agora você pegou num tópico delicado, né? Eu vejo muitos que têm uma habilidade incrível e essa habilidade está por um momento sobrepondo a habilidade comercial, de marketing, sobrepondo a habilidade técnica. A gente sabe que marketing bom não eleva profissional ruim. Então eu vejo, inclusive, tem alguns que são meteóricos, eu não desejando mal, mas acompanho alguns que eu vejo, opa, dei aula, sei como é. A gente já vê, Conheço a assim, a figura. gente já vê alguns assim, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que têm a necessidade de não se esforçar. Parece que começaram a carreira já querendo se aposentar, que eu vejo muito isso, e eu convivo muito com jovens, coordeno pós-graduação, tenho vários dentistas recém-formados trabalhando comigo, e eu vejo que tudo está cansado, o esforço não é igual ao nosso. Então, quando eu falo do marketing, as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem, que essa galera que não está se dedicando à rede social, a gente vê nos números isso, eu consigo abrir o sistema da clínica e ver quem se esforça na rede social e vê quanto vende, e quem não se esforça. A gente consegue ver, e tem um pessoal que já manda muito bem nisso, que começa a ganhar dinheiro, e isso me assusta, e deixa de lado o conhecimento técnico. Uma outra coisa que é interessante trazer, a odontologia, ela foi, inicialmente, a carreira da medicina está vindo mesmo. Ela começou a ter um boom. E eu vejo, não vou fazer, não tenho aqui como fazer julgamentos, mas quando você começa a abrir várias faculdades de vários lugares, de várias formas, é difícil você conseguir realmente trazer uma boa qualidade. E isso é muito difícil. E quando a odontologia chegou, que foi no fundo do poço, onde toda a esquina tinha, só que vocês acabaram se reinventando muito. Só que na reinvenção de vocês, o digital foi algo que trouxe bem forte. Estou falando besteira ou tenho razão? Não, tem total razão. Digital e somado com algo que as pessoas desejam ver ainda, que foi a parte mais aprofundada na estética, tanto da harmonização orofacial, quanto estética dental mesmo. Antes era muito curativo mesmo, né? Preventivo e curativo. Aí quando veio com a estética, uniu realmente o útil ao agradável. E é impressionante porque a odontologia aumentou realmente seu poder, mesmo tendo aumentado muito a quantidade de profissionais, aumentou o poder por causa da presença no mundo digital. Tem dentistas que são influencers famosíssimos aí, que nem falam quase de odontologia, que aproveitaram para começar lá atrás surfando essa onda. E assim, qual a dica que você pode dar para essa moçada que está trazendo, que está chegando agora, sobre o digital? Como explorar, como fazer também uma coisa que a gente vai falar com ética, a coisa que, na realidade, que você entenda que você está numa prateleira, só que essa prateleira a pessoa pode passar e, dependendo do que ela vê, ela pode gostar ou ela pode não gostar também. Exatamente isso. Eu acredito que a rede social, eu tenho falado isso, algumas pessoas riem, outros falam que tem razão, é uma maneira de socializar o nosso conhecimento, e principalmente preventivo. Então, quando eu falo de estar presente em um Instagram, rede social que é bem consumida, e você passar os cuidados que qualquer pessoa deve ter
para evitar o que você trata, inclusive, Aham. isso tem um poder social, porque a gente deixa muitas vezes de educar a prevenção, de ensinar cuidados, e fala muito de tratamentos, ou o paciente, o seguidor, a audiência procura só quando está doente, e a gente não tem um canal de divulgação em massa. Tem campanhas do SUS, enfim, de hospitais, de médicos, mas não chega realmente na amplitude que deveria chegar. Então você precisa utilizar esse raciocínio de educar, de cuidar, não só de vender. Inclusive, eu acho que na nossa área, na área da saúde, educar vende muito mais do que você querer apenas vender. Como é que você consegue observar o futuro desse digital? Porque, assim, quando eu e você, a gente começou, era tudo mato. Tudo mais. Então, assim, a gente veio dessa história, inicialmente, o olho meio, assim, o nariz meio empinado pra gente, teve aquela dificuldade maior, teve o processo do blogueirinho, porque quem estava na rede social era blogueiro e a gente passou por isso. Mas, assim, eu consigo enxergar até as minhas professoras e doutoras que mais falaram mal de mim, hoje em dia eu já tive vídeo patrocinado dela aparecendo para mim, e aí eu fico rindo, eu falei, realmente, e agora não tem jeito. Esse aqui é o canal. Vi muitas pessoas fechando o consultório porque não souberam se adaptar. Mas quando você observa de onde a gente veio, a gente começou a ter várias pessoas fazendo várias coisas de várias formas. Como é que você pode se destacar, a pessoa que está nos assistindo, como é que ela se destaca no meio de um monte de gente que agora começou a estar na rede social? Antes de tudo, sendo bom tecnicamente. Uhum. Tendo realmente conteúdo, tendo conhecimento. Não criando um roteiro no ChatGPT e lendo no teleprompter. Não é verdade? Então, assim, antes de tudo. Mas o principal é saber a intenção, o objetivo que você tem, o propósito, o porquê. Por que você faz o que você faz e por que você tem que estar presente na rede social. Quando você entende isso com clareza, você consegue se posicionar da forma correta, que é coerente com a sua imagem e trazer mais pacientes. Então, o que eu acho mesmo, repetindo até, é essa educação, entender que parte do teu conteúdo vai ajudar o próximo, o seguidor. Uhum. E é isso que é o foco principal para mim na área da saúde. Pode ser reagindo, eu vi muito legal você fazendo os comentários do caso do jogador Everton Ribeiro, que teve um câncer de tireoide. Imagina quantas pessoas não ficaram curiosas e não tinham condição de... Chega um profissional e explica para elas uma notícia que eles viram no jornal, sabe? Eu acredito muito nisso e a gente tem esse poder nas mãos. Para mim, esse é o principal jeito de se destacar positivamente. Tem os outros que se destacam até de forma meteórica, usando o digital para acessar mais gente, para fazer promoções, para fazer comerciais, que hoje em dia até no nosso conselho não é proibido falar de preço e tudo mais, mas que diminui, eu acho, a autoridade profissional. Então, você precisa saber muito bem o que você quer e que público você quer atingir. Eu vou começar a entrar um pouquinho específico. Se eu dissesse para você, poxa, Fernando, eu quero começar agora no digital, para onde eu vou? Eu tenho várias redes sociais, eu tenho o Quai, tenho o TikTok, tenho o Instagram, tenho o YouTube, tenho o Google, que as pessoas esquecem. Para onde eu vou, cara? Se tivesse que escolher um, primeiro seria o Google, o Instagram. Segundo seria o Google. Terceiro, se você não tem pressa, seria o YouTube. E o resto eu iria depois. Mas depende muito do que você vende e para quem você vende. Mas vamos lá, por que o Instagram primeiro? O Instagram é mais fácil de estar no bolso de todo mundo. Assim, se você observar o índice de acesso, acho que só perde mesmo do WhatsApp ali, né? Então, assim, quando você vai... O nosso público, quando você vai ver, ele consome muito conteúdo. É uma ferramenta de busca. Até o pessoal do TikTok fala que o TikTok já é a segunda ferramenta. Mas eu duvido muito, assim, que eles vejam para procurar sobre o que você vende, o que eu vendo no TikTok. Então, eu acredito que tem um pouco mais de autoridade. Já tem perfis técnicos que são validados, assim como no YouTube, assim como tu consegue no Google. Mas eu não vejo perfis validados tecnicamente, realmente, na minha área, que é o que eu conheço, no TikTok. Então, acredito muito que o Instagram é fácil de acessar, tem informação de qualidade, sim, e consegue, de uma forma muito orgânica, chegar realmente em pessoas que estão buscando aquele conteúdo. Eu vou trazer só um dado já para corroborar com você, que é exatamente isso. No começo do ano eu vi um podcast do Leandro Ladeira e da Betina, eles falando muito sobre
sobre a parte do digital, e uma pergunta para o Ladeira foi exatamente em cima do TikTok. Ele falou que investiu muito dinheiro lá no TikTok, mas que não teve o retorno. E é exatamente na tentativa de que eu tenho filho. Então, assim, eu tô no Instagram e os meus filhos, assim, quando eu tava no Facebook, minha mãe entrou no Facebook, eu vim pro Instagram, né? E aí, como eu tô no Instagram, meus filhos foram pro TikTok. Então, eu começo a ver que existe um fator geracional, e quem tá lá no TikTok não é a pessoa que consome. Quer dizer, não é a pessoa que vai pro seu consultório. E o TikTok tem um poder grande de viralizar, e a gente não quer viralizar. Meu negócio é um negócio local, meu consultório é aqui em Manaus. Eu tenho um cliente de mentoria, que até uma blogueira bem famosa, dentista, e tipo, milhões, realmente, milhões no TikTok, e não conseguia marcar uma consulta. Agendar uma consulta. E quando a gente foi ver, eu falei, opa, não vale a pena. Você recebe centenas de mensagens no dia, várias crianças, era para criança, várias crianças mandando áudio, tia e vídeo, mas na hora de marcar consulta, o cara era da Bahia, de Manaus, ela estava atendendo no interior de São Paulo. Então eu não quero viralizar. E o Instagram, eu acho que ele funciona mais para esse negócio local. E o Google é mais para que um paciente que tem um nível de consciência sobre o problema já mais elevado. Assim, acho que o começo realmente ali, ele consegue despertar mais no Instagram. Mas eu quero fazer uma provocação para você. Qual é o ouro que tem lá no Google? Boa. O Google, hoje em dia, utilizando com inteligência artificial, ou Google Raiz? Google Raiz. Perfeito. O Google Raiz, para mim, ele tinha disponível, de acordo com o SEO lá, conteúdos que tem as palavras de busca que você estava buscando, estava procurando. Então, assim, tem muito blog, conseguia te entregar alguma coisa até ali em relação aos vídeos, vlogs, artigos. Então, ele consegue fazer uma compilação. Para mim, o ouro é compilar vários meios de informação. Tanto que ele tem várias outras ferramentas, né, específicas para buscas específicas, mas ele traz tudo de uma vez só. Aí a pessoa busca, né, é como eu falo, é um self-service, o Google. Ela busca de acordo com o que ela consegue comer. Se ela quer um conteúdo mais denso, se ela quer um blog, se ela quer uma rotina, se ela quer um depoimento, uma revista de artigos, se ela quer algo que saiu, por exemplo, numa coluna, pode aparecer lá. Tem um ponto interessante, e eu queria trazer aqui para quem está assistindo a gente, é que assim, que eu observei no meu dia a dia muito é que o paciente que procura a gente no Google, geralmente é aquela pessoa que ela já tem um problema e já sabe o que tem que resolver. Sim. Então, esse é um paciente que, teoricamente, para a gente é muito legal, porque ele está entrando ali, mas só que tem um grande problema, nem tudo é bom. É que ele também não conhece a gente. Então, e não tem oportunidade de conhecer ali. Exatamente. Então, assim, um site bem feito fez a diferença muitas vezes na hora da definição se o paciente vinha ou não. Só que mesmo assim, Fernando, eu via que eles colocavam a gente numa prateleira e a grande maioria das vezes o preço era quem ia definir se ele ia ou não. Tanto que a abordagem que a gente faz na clínica para quem vem do Google é um pouco diferente de quem vem do Instagram. Então, a gente faz uma apresentação da clínica, apresentação do dentista, né? Se ele já vem de uma campanha específica. Se é da clínica, a gente fala sobre os dentistas, inclusive mandando vídeos do como é a clínica, como é nosso atendimento. É mais cansativo para o paciente, mas ele tem uma noção mais amplificada. Ele sabe do problema, mas não sabe quem é. E muitas vezes no Instagram é o contrário, realmente. Ele já te conhece mais, mas não conhece tanto do problema. Ele vai confiar em ti para explicar para ele. Agora, o terceiro ponto que você chegou, que foi o YouTube. Eu comecei a entender, e aí, assim, até por uso pessoal, eu comecei a entender que muitas vezes eu queria saber sobre alguma coisa, resolver um problema, mas eu chegava no Google e eu ia saber que eu ia ter que ficar fazendo busca, ia ter que ficar lendo. Muitas vezes você, no primeiro, segundo ali, não vai ter exatamente o que você quer. Mas eu comecei a enxergar que no YouTube, eu sempre dou um exemplo, eu nunca consegui um exemplo melhor, mas entupiu a vaso privada do quarto da minha filha, e eu fui no YouTube e coloquei lá como desentupir, e aí ele botava lá, ó, você vai, passa um papel filme, tal, senta, faz uma pressão negativa, e aí eu falei assim, cara, no YouTube tem coisas que vão estar ali, que vão resolver já meu problema, e tem um segundo ponto, ele vai ser eterno, ele vai se perpetuar. Esse é o grande ouro do YouTube? Acredito que sim, tanto que a gente sugere muito para quem tem necessidades a médio e longo prazo. Assim, você não vai conseguir nada agora, realmente, de cara. E ele fica para sempre.
Para mim, esse realmente é o ouro. Mas o principal ali é que se você é uma pessoa que se dedica ao YouTube, você consegue ir atualizando informações sobre aquele mesmo conteúdo, gravando novos vídeos, a versão do ano X, do ano Y, e você acaba se tornando uma referência por falar muito daquele assunto que você começou a puxar. Então, o YouTube, para mim, inclusive, estou entrando muito fortemente agora, tanto para a clínica quanto para nossa área de gestão, marketing e vendas, é o que a gente está pensando em fazer vingar realmente os clientes de 2, 3 anos para frente. E o podcast também é algo Exatamente. que é um jeito simples, confortável, gostoso de você consumir a gente como espectador consumir um conteúdo denso, misturado com alguma tiração de sarro. Então, é melhor do que estar simplesmente olhando para uma câmera e gravando algum conteúdo. Até, inclusive, na área da saúde, eu consumi muito agora YouTube de área da saúde para criar o meu, eu tenho visto muito dinâmico. Então, é você sentado, o que está filmando está em pé, te acompanhando, e você se levanta e vai na sua bancada. Então, é muito dinâmico, não é mais aquele formato como tem no tradicional do YouTube, que é você sentado com uma câmera estática na frente, você falando, no máximo dá um corte ou faz algumas inserções. Então, talvez isso para nossa área comece a atrair mais atenção também. Uhum. Não, é interessante que você falou sobre o poder do podcast. Eu vejo quando você usa a IA, o Gemini, que se você quiser estudar sobre um assunto, você pode mandar Legal. ele fazer um podcast sobre o assunto, e você pode simplesmente sentar e ouvir todo o assunto que você queira de uma forma muito mais gostosa e muito mais prazerosa, né? E o podcast dá essa impressão realmente de você poder escutar. O YouTube, mesmo você podendo só escutar, ele é visual. Sim. O podcast, na verdade, ele tem mais influência do ouvido, da audição, do que do visual. Se ficar bonito, ok, mas você consegue fazer em momentos que você não conseguiria fazer mais nada. Uhum. Então, dirigindo, você está tomando um banho, você bota uma caixa de som, você está na academia, você consegue ouvir um podcast ao invés de ficar ouvindo música só. Então, acredito que é uma ferramenta que te ajuda a consumir realmente conteúdos que muitas vezes passariam batido. Tomás, se você é da área da saúde e assistiu esse podcast, eu tenho certeza que você tem que voltar de novo e assistir mais uma vez. Pega essas dicas do Fernando. O Fernando está há muito tempo. Quando ele veio, realmente tudo era mato. Ele veio junto com as caravelas, com Cabral, aqui para falar sobre o digital. E se você tem algum amigo que é dessa área, passa para ele e encaminha, porque assim, tem ouro nesse podcast. As pessoas da área da saúde, elas estão se reinventando. Tudo, o Lulu Santos, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então é exatamente isso. Até o digital, ele é que nem uma onda no mar. As coisas vão passando e vem outra onda ali atrás, e a gente sempre tem que estar no mesmo foco. Um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.